A partir de agora, a Fan FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fan de Comunicação. Agora, você acompanha o Viva Bem também, além de áudio, pela 99.7 aos domingos, às 7 horas da manhã, mas agora também nós estamos em vídeo, gente, pela Fanplay, o nosso canal no YouTube. Lembrando que o programa também fica disponível no Spotify, na rádio Fan FM. O Viva Bem tem o oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Olha, hoje o nosso bate-papo vai ser bem legal aqui no Viva Bem. Você já ouviu falar em quiropraxia? Sabe o que significa? Ela está entre as principais profissões na área da saúde. É isso mesmo, como a medicina, a odontologia, enfermagem, enfim. O foco da quiropraxia, tratamento e prevenção de problemas nos nervos, músculos e ossos. Quem vai esclarecer, explicar pra gente tudo isso e o que significa realmente é a especialista nessa área, a doutora Letícia Gitassi, uma das pioneiras no atendimento aqui no nosso estado. Nosso Viva Bem também vai abordar um tema que agora, nesse período de pandemia, muita gente andou colocando aí o pé na jaca, sabe o que é? As dietas malucas, muita gente acima do peso, é isso mesmo. Quem vai conversar conosco é o Dr. Luiz Felipe. Ele é médico, atua na medicina integrativa e também saúde mental. Ele é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. É o nosso convidado já também aqui no Viva Bem. Nós vamos falar com ele sobre medicina integrativa e também como a gente pode fazer e de que forma pode ajudar as pessoas a perder peso de forma correta, tá? Porque os riscos aí dessas dietas milagrosas trazem grandes riscos para a saúde. O Viva Bem já está no ar e você vai gostar do nosso bate-papo de hoje. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fan FM, Viva Bem. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento, vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento, o nosso cuidado vem de dentro. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual, mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Oncoematos e Omo no Outubro Rosa. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Entrevista. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoematos, juntas pelo amor à vida. Bom, gente, nosso bate-papo aqui no Viva Bem, nosso quadro Alô Doutor, nós vamos falar sobre a quiropraxia.
Você já ouviu falar sobre isso? Algumas pessoas sim, outras vão dizer, não, que nome estranho. Pois é, a quiropraxia é uma das, vamos dizer, uma das profissões na área da saúde de uma importância muito grande. E quem vai conversar conosco e já está aqui ao meu lado, eu já a cumprimento, é a doutora Letícia Gitassi. 10 anos aqui no nosso estado e uma das pioneiras nesta área. E a gente vai entender o que é. Vocês não imaginam o quanto é importante para a nossa saúde. Olha como é que eu estou sentada. Para quem está me acompanhando em vídeo, essa postura aqui tem tudo a ver, tá bom? Doutora Letícia, obrigada por estar de volta aqui ao Viva Bem depois de muito tempo, né? Bastante tempo, né? E é um prazer estar de volta. Pois é um prazer reencontrá-la depois de tantos anos e sempre falando sobre quiropraxia. Pois é, e ela tá, assim, é a pessoa mesmo, sabe, indicada, como eu disse, é pioneira aqui, né, nessa área, no nosso estado, e a gente precisa entender o que é a quiropraxia para a gente começar aqui esse nosso bate-papo. O que é e o que faz a quiropraxia, doutora Letícia? Bacana. Então, a quiropraxia é uma profissão na área da saúde que lida diretamente com o diagnóstico neuromusculoesquelético, ou seja, nós tentamos identificar falhas mecânicas, principalmente através da nossa coluna, que podem estar causando algum tipo de desalinhamento ou distúrbio biomecânico no nosso corpo. Então, o foco da quiropraxia é identificar o que a gente chama de subluxações, que são pequenos desalinhamentos articulares, fazer a correção dos mesmos para que o nosso corpo, o nosso sistema nervoso funcione da melhor maneira possível. Agora, quem está nos ouvindo agora, então já percebeu, a gente está falando muito em postura. Sim. Tá? E a gente sabe que agora, aproveitando até esse gancho, nesse período de pandemia que nós ainda estamos atravessando, muita gente ficou home office, muita gente ficou em casa, então você muda até a sua estrutura. Muita gente começou a trabalhar em sofá, aliás, até antes disso, né? Sim. É um hábito. Assistir televisão. Quem não assiste uma televisão, começa a sentar direitinho, de repente já está se espalhando pelo sofá, né? De repente já está deitado, já está lá todo troncho, ou aí depois, eita, minhas costas, minha coluna. Então, veja quanta coisa isso acaba acontecendo e isso traz sérios problemas, né? Sim. O home office já vinha se transformando numa realidade antes mesmo da pandemia. Só que muitas pessoas não readequavam a sua casa para que isso se transformasse numa realidade saudável, digamos assim, né? Aquela coisa de, vou trabalhar em casa, mas talvez trabalhando numa mesa da cozinha, com uma cadeira desconfortável. A pandemia acabou acelerando esse processo. De uma hora para outra, as pessoas tiveram que transformar seus lares, suas casas num posto de trabalho. Então, essa falta de organização de um posto de trabalho correto, digamos assim, uma mesa legal, uma cadeira legal, ou muitas pessoas utilizando justamente sofá de casa. É muito diferente de você ter um ambiente laboral de uma empresa, de seja qual for o lugar. E sim, os problemas de coluna acabaram sendo muitas vezes agravados nesse período, porque as pessoas acabaram se adaptando a posturas mais erradas ainda, né? E a procura da quiropraxia acabou sendo uma consequência, tanto pelo fato das pessoas durante muito tempo não quererem procurar um hospital, por exemplo, um pronto atendimento, pelo risco e pelo medo também da questão toda do Covid. Então a quiropraxia acabou se transformando também numa opção mais segura, digamos assim, porque o consultório é um consultório específico para a quiropraxia, que não é um hospital grande, então a pessoa vinha até o consultório sabendo que estaria um pouco mais seguro, podendo assim tratar os seus problemas de coluna de uma maneira mais sadia. Lembrando que nós não utilizamos nada de aparelhos, de cirurgias, de medicamentos, então é uma busca mais saudável e mais direcionada realmente aos problemas de coluna. E o nome, né, se a gente for traduzir, é um nome, o significado do nome quiropraxia. Ele vem do grego, na verdade. Quiro seriam mãos, praxis, prática. Então seria realmente a prática com as mãos. Então esse tratamento, ele é feito
assim, manuseando, né, esse paciente. Nós utilizamos o termo ajuste quiroprático, mas nada mais é do que manobras articulares realizadas na grande maioria com as próprias mãos do profissional na coluna e nas articulações do paciente, onde a gente vai identificar esse desalinhamento e aí sim fazer a correção. Lembrando que a gente está falando aqui de pessoas, assim, se referindo aos adultos, mas nós também temos as crianças, Sim. não é? Porque as crianças, principalmente, né, tiveram que ficar estudando em casa e algumas ainda permanecem, né? Alguns pais optaram ou ainda ficar em casa ou um ensino híbrido. Então, a gente fala de adulto, mas criança também sofre com algum problema na coluna, pode também, né? Eu acho que a busca por quiropraxia se tornou ampla em todas as idades, desde crianças que realmente foram obrigadas a ir para o ensino remoto. Além de tudo, teve uma diminuição nessa mobilidade do dia a dia. Não se saiu mais de casa para fazer coisas básicas do dia a dia, né? Então, tanto crianças, adultos, pessoas de uma maior idade também, eu acho que houve uma redução na movimentação geral, aconteceu uma diminuição muito grande na prática de atividade física durante um grande período também. Então, essa redução de mobilidade, sim, essa situação das pessoas passarem mais tempo em casa, mais no sofá, mais deitadas também, com certeza gerou um grande aumento em problemas que já existiam e que foram exacerbados por causa dessa situação. Agora, o que é mais comum, né, é a coluna? As pessoas procuram o quiropraxista para tratar mais a dor na coluna? Ou, por exemplo, alguém que diz, não, eu tenho um torcicolo, eu tenho uma dor no ombro que não tem jeito, alguma coisa assim, e de repente ela tem receio até de uma cirurgia ou medo e aí não trata. Exato. E de repente ela encontra a solução na quiropraxia? Solução é um termo um pouco amplo, levando em consideração que o nosso corpo está em constante mudança e também constante processo degenerativo ao longo da idade, né? O que nós temos que entender é que o envelhecimento não começa lá na frente, o envelhecimento começa justamente numa idade de uma pessoa mais nova. Sim. No consultório, eu sempre notei queixas principalmente relacionadas à região lombar, justamente por a pessoa passar muito tempo sentada, computador, tempo de tela aumentou muito nesse período, e seguido de região lombar nós vemos queixas relacionadas à região cervical, né? Então queixas mais a nível de pescoço, de ombro, até pela questão de estar utilizando mais o computador, ficar mais tempo nesse tipo de prática, tem mostrado sim. No consultório, no meu consultório pelo menos, eu notei pelo menos uma taxa de mais ou menos 15% de aumento de queixas relacionadas a essas patologias, que daí a gente engloba muitas coisas, desde uma lombalgia mais simples até o processo de uma hérnia de disco, por exemplo, até questões de cervicalgia, dor de cabeça, problemas em ombros também. A gente teve um aumento muito grande, onde a pessoa já relatava ter o aumento desse problema após o início desse processo da pandemia. Olha só, gente, às vezes a gente nem atenta para isso, né? E que essa má postura e como na pandemia isso se acentuou, porque quantas pessoas a gente ouve reclamando, né, no ambiente de trabalho, e aí a necessidade de repente até adequação da altura da mesa, da cadeira, coisas desse tipo são importantes, e a doutora Letícia está falando, né, um pouco sobre isso. Nós estamos entendendo o que faz a quiropraxia, a especialidade da doutora Letícia de Tassi, que é a nossa convidada no nosso quadro Alô Doutor de hoje. Nosso Viva Bem tem o oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Bom, a gente volta aqui falando ainda sobre essa questão das causas e dos problemas mais comuns que chegam. Eu estava lembrando aqui, enquanto a doutora Letícia estava conversando, gente, sobre crianças, que muitas vezes também é videogame, hoje em dia o computador, hoje em dia o celular, né? E aí é todo mundo assim. Já ouvi falar, inclusive, que tem gente que só de ficar assim o tempo todo, aí começa a ter uma dor forte aqui, né? Esse mal-estar.
Então, muitas vezes vejo que é a má postura ou o uso inadequado desses equipamentos, essas ferramentas tão importantes, né, no dia a dia da gente. Crianças na escola levando as sacolas. Claro, esse período de pandemia não, mas é uma realidade das crianças carregando um peso enorme. Então, tudo isso acaba influenciando e vai acumulando ao longo do tempo, doutora Letícia, problemas esses e que fazem com que de repente as pessoas não tenham mais a qualidade de vida, porque uma dor na coluna, um mal-estar, dor seja ela qual for, é um problema sério, né? E na coluna, então... Sim. Às vezes, algumas pessoas elas relacionam ter um problema de coluna, alguma coisa, sempre relacionado a algum trauma, por exemplo, um tombo, uma pancada, e aí pensa assim, se não aconteceu nenhum acidente, por que eu tenho dor nas costas, né? E Sim. esquecem que a má postura, na grande maioria das vezes, é o grande vilão dessa situação. E a má postura pode começar sim desde a infância. Se nós formos pensar, na verdade, desde a primeira infância, a criança pequenininha, quando está começando a aprender a engatinhar, aprender a caminhar, é uma época da nossa vida onde acontecem muitas quedas. Não são quedas graves, mas ali já podem acontecer alguns desalinhamentos que podem ser levados ao longo realmente da vida toda, né? O processo da pandemia, voltando a isso também, ficamos muito mais em casa, então as crianças realmente, videogame, as crianças não estão mais brincando na rua, o desenvolvimento muscular, talvez não está fazendo uma atividade física como faria se estivesse no colégio, e passar muito tempo realmente no computador, mesmo que seja assistindo aula, mas aí passam muito tempo numa postura bem curvada, bem anteriorizada. Isso vai causar prejuízos que podem ser levados ao longo da vida toda. Nós não precisamos ter um processo patológico grave para causar os prejuízos. As subluxações, que são esses pequenos desalinhamentos, podem sim ir se somatizando ao longo da vida e causando prejuízos que lá na frente muitas vezes vão afetar a saúde dessa pessoa como um todo. Então vamos falar como a quiropraxia então atua, né? E alguém que está nos acompanhando, nos ouvindo ou até nos assistindo agora diz, olha, eu tenho um problema parecido, enfim, e aí de repente pode encontrar na quiropraxia solução, como disse a doutora Letícia, talvez um termo muito amplo, mas com certeza eu acredito que um alívio. A gente está vendo aqui, e aí para quem está nos ouvindo, nós temos aqui imagem, você vai poder depois nos acompanhar no YouTube, a doutora Letícia é uma paciente sua, né? De uma maca, esse é um tipo de movimento feito... Sim. Coluna, dor lombar? Nessa foto nós estamos demonstrando um ajuste na região lombar, que é a região bem baixa da coluna, em ligação com a região do quadril. Nesse caso foi avaliado algum tipo de desalinhamento nessa região e através dessas manobras nós fazemos a correção. Algumas pessoas às vezes até me questionam, né? Porque a quiropraxia ela gera o famoso barulhinho do estralo, né? Sim, muitas pessoas se assustam até, se assustam, ficam com aquele receio, mas é completamente indolor. Quiropraxia não causa nenhum tipo de desconforto. É óbvio que cada paciente vai ser cuidado da maneira correta. Técnicas existem várias, então vai ser adequado conforme a necessidade daquela pessoa. Nessa outra foto a gente pode visualizar um ajuste de região cervical. Então é feito inicialmente uma palpação da coluna vertebral daquela pessoa, onde nós vamos identificar os pontos de desalinhamento, de subluxações vertebrais, para que a gente possa, através dessas manobras, fazer a correção. E é muito importante a gente entender. As pessoas falam muito da questão da dor. Sim. Dor é um problema, só que nós temos que entender que a dor é apenas um sintoma. A dor não é um problema. A dor é um sintoma mostrando, é uma mensagem do nosso cérebro mostrando para dizer, olha, tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem. E muitas vezes acabam se sobrecarregando de analgésicos, tentando resolver um problema, onde acaba só mascarando aquele sintoma. Mascara aquele sintoma achando que está resolvendo e esse problema continua sendo desenvolvido. Sim. Então, existem muitos outros sintomas, inclusive, como uma perda de mobilidade, uma dificuldade de flexibilidade. Então,
Então, o paciente precisa entender que esses são sinais do nosso corpo nos mostrando que alguma coisa não está funcionando bem. Então, é importante sim passar por uma avaliação. A nossa consulta inicial é uma consulta de avaliação, onde é feito todo um exame físico, um exame biomecânico, testes neurológicos, para entender qual é a causa daquele problema, para que nós possamos tratar a causa e não simplesmente um sintoma. Então, é isso que eu até aproveitar para questionar a doutora Letícia, né? Como a gente chega ao quiropraxista? Né, e a importância que este profissional é um profissional de nível superior, né, doutora Letícia, né, de cursa mesmo a faculdade. Então, porque às vezes a gente, infelizmente, a gente sabe que há algumas propagandas enganosas. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado nessa escolha, porque olha que como é muito sensível, não é, esse cuidado, porque de repente algo feito de forma errada pode causar algum dano, não é, doutora? Com certeza. Então é um alerta, né, que é bom fazer, fica, né? Assim, um alerta. O quiropraxista graduado, aquele que cursou uma universidade, que normalmente dura de 4 anos e meio a 5 anos, dependendo do curso. Hoje nós temos algumas universidades que já oferecem o curso aqui no Brasil. Ele capacita o profissional a se tornar um profissional de atenção primária à saúde. Ou seja, a pessoa não precisa passar por um médico para ter um encaminhamento para o quiropraxista. Se ele quiser, ele pode, mas normalmente ele pode simplesmente já se direcionar ao quiropraxista, que irá fazer toda essa avaliação primária, porque nós temos capacitação para diagnóstico neuromusculoesquelético, ou seja, a requisição de algum exame de imagem, para sim, primeiro diagnosticar e avaliar essa pessoa e depois determinar realmente qual é o tratamento mais específico que vai ser realizado. Então, sim, se torna um alerta muito grande esse cuidado de procurar um profissional capacitado. E eu acho que não só dentro da quiropraxia. Hoje em dia, a internet está muito mais disponível do que era uma vez. Então, eu acho que cabe a responsabilidade do provável paciente também buscar um profissional capacitado, seja qual for a área. Sim. Eu acho que hoje em dia as informações estão a um passo, né, na nossa mão, muito mais fácil. Então, assim, sempre pesquisem qual profissional que você vai consultar, qual profissional que você tem interesse, para ver realmente a formação, a capacitação dessa pessoa. Porque saúde já é uma coisa muito séria. Coluna é uma coisa mais séria ainda. Então, certeza. Assim, às vezes a pessoa até tem um problema que já está acontecendo. Se o tratamento for desenvolvido de uma maneira correta, pode inclusive piorar um problema já existente. Então, sim, nós temos que ter muito cuidado com os profissionais os quais a gente procura. Bom, gente, é bem interessante mesmo esse alerta, porque é de quem atua na área, né? Então, tem um aqui que chegou para mim uma pergunta em relação à hérnia de disco, doutora, e se a quiropraxia pode tratar, e nesse tratamento, em relação a tempo, tá? É um tratamento prolongado e requer, além, né, desse manuseio, né, que é feito em consultório, esse tratamento em consultório, ele também envolve medicamentos, se faz uso também, é necessário ou não? Ou como a gente até viu essas imagens? Como eu falei anteriormente, dentro da quiropraxia nós nem podemos receitar medicação, porque esse é o trabalho do médico. Se o paciente quiser tomar, fica a cargo dele, lembrando sempre dos perigos da automedicação. Então toda e qualquer medicação deve ser receitada por um médico. Dentro do consultório, o meu trabalho é justamente trabalhar esse processo biomecânico e também instruir em outras situações de saúde, digamos assim. A inserção de uma atividade física, bons hábitos posturais no dia a dia. Existe muito essa questão do que a gente chama que é a reeducação do paciente, que é muito importante, porque não adianta só realmente nós trabalharmos dentro do consultório e a pessoa não ter alguns cuidados fora dele, né? Então é um trabalho em conjunto que na grande maioria das vezes engloba atividade física e bons hábitos, melhora na verdade nos hábitos posturais. Em relação à hérnia de disco, com certeza, a quiropraxia é uma das principais opções hoje em dia para tratamento de hérnia de disco. A hérnia, na verdade, na maioria das vezes, ela acontece
quando nós temos um extravasamento do disco intervertebral. Eu até poderia ter trazido um modelo de coluna, não lembramos mais. Fica uma próxima entrevista que eu tenho certeza que a gente vai render muito. Mas é fácil da gente visualizar e pensar. Existem as vértebras e entre cada uma delas nós temos um disco intervertebral, que ele funciona como se fosse um amortecedor. A partir do momento que acontece um desalinhamento, esse disco começa a ser um pouco sobrecarregado. E o desenvolvimento da hérnia de disco acaba acontecendo justamente aí. Aquele materialzinho que tem ali no meio, ele acaba sendo empurrado para fora e causando alguns prejuízos. Normalmente o tratamento médico ele se resume justamente ou ao tratamento medicamentoso para analgesia, então justamente vai ser para melhorar a dor, mas não vai acontecer uma descompressão mecânica, digamos assim, e em alguns casos mais graves, cirurgia. Lembrando, gente, que a cirurgia já seria uma última opção. Existe um vasto caminho o qual nós podemos trabalhar até o ponto daquela pessoa realmente chegar ao ponto de fazer uma cirurgia. Não é que eu seja contra, mas eu acho que tem muita coisa antes que dá pra gente tentar. Tratamentos não invasivos, tratamentos um pouco mais conservadores, digamos assim. Mas com certeza a quiropraxia é uma ótima opção. Nós temos resultados muito bacanas em relação a isso, porque nós temos que entender que a hérnia, ela é um problema que causa um desconforto grande, mas na grande maioria das vezes a pessoa tem episódios de crise de hérnia de disco. A pessoa que tem a hérnia de disco, ela não tem, na grande maioria das vezes, dor o tempo todo. Então o grande foco e o grande fato da quiropraxia em relação à hérnia é justamente melhorar o processo mecânico e evitar um processo de crise. Então a pessoa consegue viver bem, com qualidade de vida, mesmo com uma hérnia de disco. O nome assusta um pouco, o diagnóstico às vezes é um pouco complicado, mas a pessoa precisa entender que sim, pode-se viver com qualidade de vida mesmo com hérnia de disco. A grande maioria delas não são casos cirúrgicos. Esse tratamento, ele seria por um longo tempo ou de repente haveria essa possibilidade, tá, de nesse tratamento dizer assim, olha, você já teve alta, você tá bem. E aí vem me ver só de vez em quando. Isso é possível? A alta não existe. O que existe, na verdade, é justamente essa fase onde a gente já coloca a pessoa num processo preventivo. Nós trabalhamos com 3 fases de tratamento, digamos assim. O tratamento inicial, que é esse período justamente onde a pessoa está num quadro álgico maior, onde nós vamos desenvolver realmente a questão da queixa principal. Passada essa fase mais agudizada, a gente já vai para uma manutenção, onde a gente vai estabelecer e aproveitar, digamos assim, os ganhos que a gente teve no tratamento para que a pessoa se estabilize e se mantenha bem. Aí sim, teoricamente, seria a nossa alta. Só que essa alta é como se fosse um período onde eu digo, ok, tá tudo bem, você já tá fazendo sua atividade física, já entendeu o que tá acontecendo e que te causa esses prejuízos, e a partir de agora a gente vai manter só numa manutenção preventiva. Então sim, se a pessoa quiser e ela tiver a vontade de melhorar a sua saúde como um todo, ela pode fazer quiropraxia a vida inteira. Aí só vai depender realmente qual vai ser o momento daquela pessoa. Pois é. Bom, gente, olha, quando a gente vê o nosso tempo já vai indo embora, tá? Mas, assim, eu não posso deixar de ouvir aqui da doutora Letícia algumas orientações até para os nossos ouvintes e quem também nos acompanha em vídeo, porque muita coisa dessa é realmente, como ela disse, de uma postura, né? Você que de repente não dorme legal, o seu colchão que também não está bem, que não contribui, um travesseiro, o sofá que você resolve assistir televisão, e aí acaba de repente ao longo da vida a postura no seu ambiente de trabalho, né? Na sua mesa de escritório, enfim, e isso vai trazendo uma série de problemas. Então, algumas dicas é possível passar aqui rapidinho nesse momento final aqui para os nossos ouvintes e pessoas que nos acompanham em vídeo, doutora Letícia? Com certeza.
Eu acho que o principal de tudo é nos mantermos ativos. Antigamente tinha-se muito aquela ideia de que estou com dor, preciso ficar quieto, né? Preciso ficar em repouso. Isso já caiu por água abaixo tem muito tempo. Hoje nós sabemos que o nosso corpo, ele é baseado em movimento. Então, assim, estar ativo, seja com uma atividade física ou realmente no nosso dia a dia, devemos nos manter o mais ativos possível. A questão do dia a dia no trabalho, eu sei que tem algumas coisas que é difícil de dizer, olha, não faça mais isso, mas tentar mudar um pouquinho. Se passa muito tempo sentado, lembrar de fazer intervalos ao longo do dia. Passa muito tempo no computador, pelo menos a cada 1 hora, fazer um intervalo, levanta, dá uma esticadinha. Tentar avaliar quais são os hábitos de postura que podem estar causando um prejuízo. Se aquele colchão lá de casa já está um pouco curvado, talvez ele já esteja na hora de trocar. O sofá também já não tem uma postura muito boa. Eu acho que a gente deve sempre tentar avaliar, porque as pessoas, o que eu noto às vezes, elas ficam tentando achar um único culpado para um problema, digamos assim. E na grande maioria das vezes são as pequenas coisas do dia a dia, as pequenas repetições do dia a dia que vão se somatizando e causando os principais problemas, digamos assim, né? Então, assim, a dica principal é movimente-se, coloque o seu corpo para funcionar ao seu favor. A prática de atividade física, ela é imprescindível. Desculpa. Eu sempre falo muito do nosso pilar de saúde, que são 3 fatores: sono, atividade física e alimentação. A gente pode prestar atenção. Quando um desses 3 não está funcionando de uma maneira muito adequada, normalmente os problemas de saúde começam a aparecer de uma maneira um pouco mais, se demonstrando um pouco mais. Por exemplo, se a gente não dorme bem, no outro dia a gente já está cansado, a disposição já não é muito boa. Se a alimentação não está bacana, por exemplo, um grande causador de processo inflamatório no nosso corpo, às vezes é a nossa própria alimentação, que pode piorar um quadro de dor nas costas. Então, tá tudo tão relacionado que se uma das 3 não está funcionando muito bem, isso vai acarretar no nosso organismo. Com certeza. Quero lhe agradecer imensamente esse bate-papo, foi muito legal para a gente conhecer um pouco da quiropraxia. E deixa seu Instagram para que as pessoas possam aí até lhe localizar e tirar até algumas dúvidas e conhecer um pouco mais. Eu já te agradeço imensamente por estar aqui conosco, doutora. Eu que agradeço, com certeza. É um prazer poder participar. Fico completamente à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, as minhas redes sociais são justamente meu nome, Letícia Gitassi Quiropraxia. Me encontram no site, Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Que bom, então muitíssimo obrigada mesmo, gente. Gostei demais desse papo. Pena assim que o tempo acaba não dando, né? Apesar de que o pessoal já fez sinal aqui que eu até extrapolei aqui no tempo da nossa entrevista. Mas enfim, fica ainda um gostinho de quero mais. A gente volta numa outra oportunidade a conversar com a doutora Letícia aqui no nosso Viva Bem. Volto já já, depois aí do nosso intervalo. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento, vem do coração em todos os momentos. O nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento. O nosso cuidado vem de dentro. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual, mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Oncohematos e Omo no Outubro Rosa. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928.
Entrevista. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, outro bate-papo aqui no nosso Viva Bem de hoje. Nós vamos falar sobre as dietas. É isso mesmo. E olha que nesse período de pandemia, muita gente andou aí enfiando o pé na jaca. Ou, de repente, andou abusando, ou aquelas que resolveram até fazer a dieta mesmo, só que sem nenhuma orientação. Isso é um risco. Segundo, inclusive, dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, quase metade, gente, olha só, quase metade da população está acima do peso. Nós vamos conversar sobre isso a partir de agora, aqui no nosso Viva Bem, com o médico Dr. Luiz Felipe. Ele atua na medicina integrativa, tá? E também saúde mental, é o nosso convidado agora aqui no nosso Viva Bem. Bom, doutor Luiz, obrigada por estar aqui conosco e para falar desse tema que com certeza em algum momento quem nos ouve ou nos assiste já andou pensando ou brigando com a balança e resolveu por conta própria fazer dieta. E aí é onde mora o perigo, não é isso, doutor Luiz? Seja bem-vindo ao Viva Bem. Oi, obrigado. Então, como você já introduziu muito bem, temos uma pandemia correndo por fora aí. Essa pandemia do sobrepeso. E é uma coisa que está ascendente, progressiva. Cada vez mais brasileiros estão acima do peso. Só que vivemos num país que temos influências de todos os lados. A pessoa não fica lá boa com o seu peso, não fica feliz com o seu sobrepeso, aí tem lá no Instagram, tem lá na televisão, aquelas pessoas super magras que não são compatíveis com o que ele vê na realidade, e aí vai cair nessas armadilhas de se incluir dentro de dietas malucas que não contribuem com a reeducação alimentar, que não é sustentável ao longo do tempo, só que isso aí vai ter um efeito rebote, né? Você pode perder 1 quilo ou 2 lá fazendo sua dieta, mas na frente às vezes você recupera o dobro. Então, sem orientação, acaba sendo um tiro no escuro que não vale tanto a pena. É muito mais fácil, muito mais prático ter essa reeducação de uma maneira boa, de uma maneira acompanhada, senão o problema não se resolve. Uhum. E quando o Dr. Luiz fala aqui, gente, desse efeito rebote, é o chamado efeito sanfona, Dr. Luiz? Sim, o efeito sanfona que muita gente sofre, né? Aquelas pessoas que engordam, emagrecem, e entram nesse ciclo vicioso de achar que as coisas vão se resolver com essas dietas milagrosas. As dietas milagrosas, elas não resolvem. Não resolvem. Tem dieta da sopa, dieta da lua. As pessoas todos os dias inventam milhares de dietas. Mas só que inventar dieta não é o caminho. O caminho é fazer a reeducação alimentar. Dentro da reeducação alimentar tem estratégias que são mais restritivas para algumas pessoas, que se assemelham então a seguir essas dietas, mas elas não são essas dietas que não têm evidência científica, que não têm indicação certa. É uma reeducação que ela vai ser por um tempo maior para apresentar resultados melhores, né? Uhum. Agora, com esses dados que realmente eles assustam a gente, né, da Organização Mundial da Saúde, da OMS, metade da população está acima do peso, né? E aí, por isso, essas pessoas acabam recorrendo a essas coisas malucas, como o doutor Luiz citou aqui, as chamadas dietas realmente da lua, dieta do sol, dieta do chá. Todo mundo tem uma dieta e na internet. Não, vocês já viram nas revistas, gente? Fulana de tal secou em 10 dias. Como é que secou em 10 dias? Que coisa é essa? E tem gente que acredita e aí vai. E aí os riscos para isso, ou elas engordam, às vezes de repente não dá certo, porque como diz aí essa questão da OMS, as pessoas estão acima do peso e aí elas querem emagrecer a qualquer custo. E aí as consequências disso. Vamos falar dos riscos para a saúde de quem faz essa maluquice, doutor Luiz. Sim, então, a obesidade a gente precisa encarar realmente como uma doença hoje em dia. A obesidade, você não ter esse controle de peso, viver em sobrepeso, viver acima do peso, acaba sendo uma situação muito danosa. Por mais que você vá fazer lá os seus exames, eles deem as taxas normais, você está num processo de inflamação crônico. A célula de gordura, quando ela está lá inflamada,
ela só vai atrair coisa ruim, esses fatores inflamatórios que vão contribuir para doenças crônicas, hipertensão, diabetes, vai atrair câncer, isso tudo vai ser muito ruim para o seu corpo. Só que você recorre então lá à sua dieta milagrosa, sua dieta da semana, que você vai secar 3 quilos em uma semana, que vai fazer um dano para o seu corpo também. É uma dieta que vai te restringir de encontrar os aminoácidos necessários para o teu corpo. Uma dieta que sem orientação é muito perigosa. Tem dietas que desidratam as pessoas e elas podem parar até no hospital por conta dessas dietas mal feitas. Então é melhor você ter esse acompanhamento, fazer uma reeducação que vai te dar um ganho de qualidade de vida, um ganho considerável e sustentável, que não vai te fazer sofrer por um tempo pequeno para um ganho, uma perda de peso que não vai se sustentar lá na frente. Então, às vezes, o tratamento de um caso como esse não é uma dieta, é uma mudança de mente mesmo, e você ir lá dentro da sua cabeça e entender quais são os processos que estão envolvidos nisso. Por que eu estou ganhando peso? Por que eu estou me sentindo mal com o meu corpo? O que está por trás? Às vezes, quando a gente faz a dieta, a gente só está ali pensando no que está ali mais fácil de ver. Mas o que está por trás, ali desencadeando o ganho de peso, desencadeando você não estar feliz com você mesmo, são coisas que precisam ser trabalhadas também. Olha que coisa interessante, como eu apresentei o Dr. Luiz Felipe como médico e que atua na medicina integrativa, mas também de saúde mental. E a gente sabe como, de repente, a questão do físico, né, de como é que você está, e hoje com as redes sociais, as pessoas ficam muito preocupadas com como é que os outros vão me ver, né? Então eu quero parecer com artista tal, com ator tal, e aí, gente, isso é um problema até que é preciso essa avaliação. Eu achei bem interessante isso, né, doutor Luiz? Então, de repente, isso tem a ver com a cabeça da gente, né? Pois é, tem uns transtornos dismórficos corporais, as pessoas não se enxergarem do jeito que elas são no espelho. Às vezes se enxerga mais magra, às vezes se enxerga mais gorda, e aí entra em uma anorexia, em uma bulimia. Essa pressão pelo corpo perfeito, que é muito prejudicial, acontece principalmente financiada pelas redes sociais. Nas redes sociais todo mundo mostra que está feliz, todo mundo mostra que está praticando exercício, que está fazendo dieta. As redes sociais não são como as pessoas vivem realmente. Ali elas só mostram o que elas querem mostrar. Se a gente ficar sempre se baseando em corpos de famosos, corpo da TV, corpo das redes sociais, a gente não vai conseguir ser feliz com a gente. Além disso, uma pessoa que consegue ser muito ansiosa e acaba descontando tudo na comida, ela também entra num padrão de compulsão alimentar que vai levar a sobrepeso, obesidade. Então, tratar a ansiedade é um dos passos também para tratar essa compulsão alimentar que está te levando a engordar. Olha, gente, nós estamos conversando aqui com o Dr. Luiz Felipe, que é médico. Ele atua na medicina integrativa e também saúde mental. Nosso entrevistado também aqui, um outro quadro, Alô Doutor, nosso Viva Bem de hoje, que tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, voltando aqui e puxando esse gancho do que disse aqui o doutor Luiz Felipe, e a gente está falando um pouco que, de repente, às vezes essa busca por como é que os outros me veem, e aí as redes sociais estão bombando, e as pessoas se ligam muito com essa questão das aparências, de como é que as pessoas nos veem, e porque você acha que nas redes sociais e Instagram todo mundo tá lindo, maravilhoso, todo mundo é feliz, mas só que não, gente, é outra realidade. Então veja como é interessante essas observações passadas aqui pelo Dr. Luiz Felipe, e que aí merece realmente a nossa reflexão. E aí, puxando esse gancho de que as pessoas, por ansiedade, às vezes até depressão, sei lá, mas a ansiedade, eu acho que até mais, fazem com que as pessoas comecem de forma compulsiva a enfiar cara e a boca na comida, na geladeira de madrugada, assaltando ou qualquer dia, noite. A pandemia, então, que era só fazendo maratona de TV, de filmes e tudo mais, e comendo, enfim. E aí agora as consequências e as pessoas querem tirar da noite para o dia. Tem o verão também, né, que nós estamos, então é praia, e você começa a ter praia aí, que quer aparecer com o corpo sarado e bonito, e quer resolver isso da noite para o dia, e quer fazer de qualquer jeito. Então, é interessante, doutor Luiz, pela sua experiência, esse estudo,
que as pessoas que têm essa dificuldade, essa briga com a balança e com as redes sociais e com a aparência, de repente comecem a repensar um pouquinho e buscar não só um médico, um nutricionista, um nutrólogo, um especialista, mas também até mesmo um psicólogo, para entender por que passa por esse problema? Pois é, agora vai estourar a época de dieta e a época de academia, né? Pensando justamente no verão que está chegando aí, em janeiro, o pessoal tudo de férias na praia. Essa é a época que vai estourar e as pessoas realmente pensam a curto prazo, elas vão querer fazer isso agora para resolver já. Só que pessoas que têm problemas crônicos, como uma ansiedade, uma depressão, não vão conseguir resolver isso em 2 meses, em 3 meses, para estarem bem para o verão. E esse acompanhamento de você não estar se sentindo bem com o teu corpo de uma maneira patológica, de sua ansiedade, não ser aquela ansiedade normal. A gente tem alguns momentos de ansiedade normal, que a gente fica ansioso por alguma situação, mas se é aquela ansiedade que te incapacita em alguma esfera da sua vida, você precisa então procurar esse acompanhamento. E esse acompanhamento é multiprofissional. Envolve médico, envolve terapeuta, psicólogo, e também, às vezes, precisa fazer essa adaptação de dieta com o nutricionista. O nutricionista é um profissional muito bem indicado para calcular quais as calorias que o seu corpo precisa e como, diante da sua rotina, incluir a alimentação. Estava lembrando agora, ainda há pouco eu lembrei de uma amiga que fez uma dieta dessas. Era só líquido, era chá, tá? Líquido, chá. Eu disse, eu não acredito. Agora, sabe o que acontecia, doutor Felipe? Era líquido e um chá maluco, que eu não sei de onde ela tirou, e banheiro o tempo todo. Impressionante isso, né? Eu vejo muito gente que faz dietas assim de uma semana e consegue perder 3 quilos, 4, mas é a custa de retenção, a custa de desidratação. Depois, quando você passa aquela semana que você quis entrar no vestido, aí você vai e come tudo de novo, do dobro. Agora, os males que a gente está falando, inclusive sobre essa substituição de alimentos sólidos por líquidos, e eu citei exemplo dessa amiga minha, que eu acho que ela está nos assistindo, eu vou até fazer com que ela assista, porque de vez em quando ela tem essas maluquices. Então, essa substituição, a desidratação, que outras consequências e danos para a saúde alguém que faz esse tipo de dieta pode ter, doutor? Então, a dieta nossa tem que ser rica em muitas substâncias, em vitaminas, em proteínas, em aminoácidos, em sais minerais. Quando a gente restringe o máximo assim, a gente acaba perdendo essas outras substâncias. Às vezes esses shakes têm até algumas coisas, mas eles não têm tudo que a gente precisa para a dieta. Por isso que a gente consegue emagrecer, porque a gente não está ingerindo tudo que a gente precisa. Só que nosso corpo ele funciona essencialmente com esses minerais, com essas vitaminas, com essas proteínas. Quando a gente age dessa forma, a gente não dá o que ele precisa para funcionar. E aí vai virar dor de cabeça, aí pode virar até diarreia se você tem uma desbiose, se seu intestino não funciona tão bem com essas substâncias novas aí da sua dieta. Tem consequências que você vai sentir durante a dieta e que você pode continuar sentindo depois se você não tiver um acompanhamento certinho. Então, o cuidado já sabe, né, gente? É procurar um especialista, essa é a orientação. E aí, e cuidar da cabeça também, né? Porque a gente pensa muito nisso, mas pensando o que é que os outros vão achar da gente. Eu vou aqui ser sincera, sabe? Quem tá até nos vendo em vídeo, tá? Eu quero fazer o contrário, eu quero engordar. Eu não consigo, gente. Tem dieta pra isso também. Tu tem dieta pra isso, então ótimo. Aí diz, essa dieta é pra comer, mas também não é assim, né? Então tem aqueles que querem emagrecer, tem aqueles que querem, que é o meu caso, que querem engordar. Mas tudo isso também tem que ser feito de forma orientada e controlada, né, doutor? Pois é, para engordar as pessoas acham que precisa comer de tudo. A dificuldade dela é engordar, ela pode comer de tudo, mas não é assim. Tem colesterol, tem diabetes aí também, que se você comer de tudo, suas taxas vão piorar e você vai adquirir uma doença crônica aí. Então é importante que mesmo que você queira engordar, você tenha esse acompanhamento para saber o que comer nas horas certas. E também não engordar de maneira desenfreada, para não sair de um físico que você acha que
não está bom por estar magro e entrar num físico que fica realmente com sobrepeso. Bom, então a gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo com o Dr. Luiz Felipe, mas eu gostaria até de já deixar um convite para uma outra oportunidade, até mesmo aqui direto com a gente nos estúdios, para a gente falar até mais e de outros temas também. Mas que orientação, Dr. Luiz, para quem nos ouve, nos assiste, que quer realmente, não quer brigar com a balança, está com sobrepeso, ou ao contrário, né? Tá magrinho e que quer um pouquinho mais de peso, o que realmente deve fazer e levando aí, como eu disse, em consideração essas taxas todas, né, que a gente de colesterol e, enfim, triglicéridos, tudo isso aí para de repente estar bem e saudável, que é o que importa. Antes de dieta, antes de medicação, antes de atividade física, você tem que mudar dentro da sua cabeça. O nosso cérebro é sensorial, você tem que dar a ordem certa para o seu cérebro. Se você quer se imaginar uma pessoa magra, ou se você quer se imaginar uma pessoa sarada, você tem que criar essa imagem e dar ordem para o teu cérebro da pessoa que ele precisa atingir. Porque não é só você chegar e falar, eu tenho que engordar, eu tenho que emagrecer, o verão está chegando, seu cérebro não sabe o que é que você está buscando. Então, se imagine dessa forma, muda primeiro dentro da tua cabeça, depois procura os caminhos certos. A reeducação alimentar certa, orientada para o profissional, a atividade física certa, orientada para o seu corpo, para o seu biotipo, nada muito exagerado, para você conseguir chegar ao seu ideal, ao seu objetivo de uma maneira saudável e sustentável, né? Você consiga seguir isso depois de você alcançar o que você quer. Com certeza, e a gente mudar esses dados tão ruins da OMS em relação a sobrepeso, e a gente está falando aqui, a gente fala pensando muito no adulto, mas também as crianças, né? O que nós temos de crianças acima do peso, isso é extremamente preocupante também, né? Nós temos que ficar de olho. E em casa, o exemplo, né? Pois é. E dar o exemplo, né? Porque muitas vezes tem os pais, você proíbe algumas coisas, mas você não dá o exemplo. Né? E aí, quer dizer, fica complicado, porque você tem que começar cedo essa reeducação alimentar, oferecer, apresentar. Porque quem foi que apresentou as tranqueiras para a criança na escola? Né? Às vezes na escola não, às vezes num grupo, na família. Quem foi? Né? Então, alguém apresentou. Então, se você apresenta coisas boas e saudáveis, essa criança vai crescer também com bons hábitos alimentares, né? Pois é. Você precisa ser o espelho para teu filho. Não adianta você falar para ele não comer as coisas que você não come. Então, se na sua casa você tem um tanto de coisa industrializada para tua criança ou para você, você precisa ser mais honesto contigo e com tua alimentação. Você precisa ver o que é que você espera da sua longevidade, da sua qualidade de vida daqui a 30, 40, 50 anos. E para seu filho também crescer saudável. Porque para isso você vai precisar mudar essa lista de compras aí, viu? É verdade. Bom, doutor Luiz Felipe, me diz uma coisa, você tem Instagram, Facebook, a gente está falando tanto em redes sociais, porque aí os nossos ouvintes e quem nos acompanha também aqui no canal e no YouTube pode também conhecer um pouco mais, tirar até, quem sabe, algumas dúvidas em relação às dicas, né, que você pode passar. Dou umas dicas importantes lá. Luiz Felipe Salles. Luiz é com S. Luiz Felipe Salles. Pronto, perfeito, gente. Doutor Luiz, muito obrigada, tá, por esse bate-papo aqui conosco no Viva Bem, dando esse alerta, esses esclarecimentos tão importantes em relação a você estar bem com o seu corpo, né, com o seu peso, sem brigar com a balança, de forma correta, equilibrada. Enfim, foram dicas bem interessantes e orientações, um alerta muito bom. Muitíssimo obrigada. Até a próxima oportunidade, até aqui nos estúdios, tá bom? Até mais. Obrigado. Obrigada mesmo. Bom, gente, viu só que bate-papo legal, muito interessante aqui no nosso Viva Bem de hoje. E eu me despeço aqui desejando a você, sim, um dia maravilhoso de paz, tá? E de muita alegria e, claro, cuidando da saúde, todas as formas, bem consigo mesmo. Não fique pensando aí, às vezes, o que é que os outros vão achar. Não é assim. Olha o que disse o Dr. Luiz, né, sobre essa questão da sua cabeça, tá? Que é o mais importante, tá certo? Obrigada, gente, aí pelo carinho, pelo apoio técnico, Fernando, Rodrigo 1, 2, tá? Toda a turma aí. Obrigada ao Ronald também que tá nessa coordenação. Obrigada mesmo pelo carinho. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem.